2, luz, câmera, ação. Meninas, muito boa noite, mais uma vez. Ajustamos a aula, os interpéries que acabaram acontecendo. Mas agora sim, vamos começar a nossa aula, porque hoje o assunto vai estar assim, imperdível. Medicação. Esse é tanto para o nosso lado profissional quanto pessoal. Vamos lá. Eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês. E vocês vão dizer para mim, vocês estão vendo aí o mesmo que a professora? Sim. Sim? Ok. Então, novamente, eu vou dizer o seguinte. Existe essa mensagem, essa referência que eu trouxe para você, está na Bíblia. E sabe o que ela fala? E quem sabe que planta não teme a colheita. Deus, ele nos dá a opção da semente que nós vamos plantar na nossa vida. Só que a única coisa é que, se você planta, aquilo que você planta, certamente você vai colher. Seja bom ou seja ruim. Mas eu não quero ruim para a vida de vocês, eu só quero coisas boas. Vamos fazer uma revisão, então, sobre o que a gente viu na aula passada? Já que a gente falou sobre coisas boas, sobre somar coisas, o que a gente falou mesmo? Transtornos somatoformes. O que é esse transtorno? Eu poderia resumir para você guardar bem aí, que o transtorno somatoforme, ele seria assim, é como se a gente estivesse passando por vários problemas, e que cada um tem a sua forma de enfrentar um problema, e que nós transferíssemos a falta de solução para o nosso corpo. Então, para aquelas que, hoje em dia, a mulher moderna, né? É mãe, é pai, é dona de casa, é profissional, é filha, é esposa, é ex-mulher, é futura mulher, enfim. Fazemos vários papéis ao mesmo tempo. E isso, quando nós chegamos numa situação que nós não sabemos como lidar, tem aquele dia que eu falei para a Genilza no começo, não é todo dia que a gente está bom, e às vezes a gente precisa ficar um pouco quieta no canto da gente. E o nosso corpo repercute isso. Então, transtorno somatoforme é tudo aquilo que você não diz e a mente não suporta a pressão daquilo que às vezes você não fala. Ou por timidez, ou por personalidade, ou por medo. Isso manifesta no nosso corpo em forma de doença. É difícil admitir, porque não é um tipo só de transtorno que existe. Lembra que a professora citou que tem vários? Tem da hipocondria, tem daquela pessoa que ela reclama o tempo inteiro que ela está com dor em tudo. Só que ela não consegue entender, e ela não consegue admitir que isso é um problema psiquiátrico. Às vezes precisa de um acompanhamento ou com o psiquiatra ou com a psicóloga, porque é difícil a gente admitir que algo de ruim pode estar sobrevivendo sobre a nossa vida. Então, tem aquelas meninas que já estão magras e no espelho tem aquela mudança que ela visualiza que ela está enorme. E aí começa com a bulimia, tem que tomar cuidado quando não acaba somatizando. Tem algumas pessoas que elas sabem diagnóstico de código salteado. Hoje em dia, com a internet, pega o celular, fica lá, olhando o diagnóstico, como é que é. E daqui a pouco ela começa a dizer assim, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Eu acho que foi algumas coisas assim que nós falamos na aula passada, não foi? Se você ainda tem dúvidas sobre o que é os transtornos, ou quais são os transtornos somatoformes, veja novamente o vídeo da aula passada, vai valer a pena, com certeza. E se ainda tiver uma dúvida sobre esse assunto, coloca lá no grupo. A professora enviou as atividades, nas atividades tinha perguntas específicas para que eu entendesse, ou para que eu soubesse qual foi a repercussão, se você entendeu, não, está em dúvida. Hoje, ainda falando sobre isso, não é uma doença, são um grupo de doenças que está associada à busca persistente de assistência médica. Ou assistência médica, ou assistência de amigos, ou assistência de familiares. E com isso, os familiares acabam perdendo a paciência com essa pessoa. Então, eu te digo, se isso acontece com você, não tenha vergonha, procure ajuda médica, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Quem vai em psicólogo, psiquiatra, não é só quem é louco. É quem está passando por um momento de enfrentamento, uma situação que às vezes não sabe como fazer, ok? Hoje, o nosso assunto é o quê? Cuidados com a medicação. Então, vamos lá. Para iniciar sobre esse assunto, primeiro eu tenho que entender o que é o uso racional dos medicamentos. O uso racional dos medicamentos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, entende sobre o uso racional. Como que os pacientes estão utilizando? Existe uma classe de medicamentos que são os MIPs.
eu abordo muito isso com o pessoal do atendimento de farmácia. São medicamentos que desde 2016 tem uma portaria que, não sei se vocês verificaram, observaram, que algumas farmácias chegam a parecer um self-service, assim, tem até pisca-pisca, compre um, leve dois. E você observa que esses medicamentos não precisam de receita médica? Porque tem uma normativa, tem uma portaria a respeito disso que não precisa. É a prescrição farmacêutica, é onde entra a orientação do farmacêutico e não se precisa de receita médica em alguns medicamentos, em algumas classes. E aí, houve um congresso nacional, um congresso brasileiro sobre o uso racional. Por quê? É um desafio da prática profissional. Porque tem algumas pessoas que sofrem de hipocondria. Lembra da aula passada? O hipocondríaco? Aquela pessoa que ela tem doença, ela não tem doença e ela tem tudo quanto é tipo de medicamento ali. E ela enfiou na cabeça que ela está doente? Então, vamos falar sobre o uso racional do medicamento. Se você estiver acompanhando a professora está na página 76. Está falando sobre, então, o conselho importante aos pacientes. E isso inclui toda a equipe multiprofissional. Qual que é esse conselho? Existe até um dia específico sobre o uso nacional do uso dos medicamentos. Porque isso é coisa séria. O uso de medicamentos sem orientação pode ser fatal. A pessoa fica o quê? Misturando o medicamento. Você pode ter um acompanhamento com o seu médico, você pode ter orientação com o seu farmacêutico a respeito desse assunto. E aí, algumas pessoas têm aquela mania assim, eu confio no meu médico, eu não confio no farmacêutico. E não é assim que funciona. Cada um... Opa, deixa eu desativar aqui. Diga lá, Jussara. Pode perguntar. Professora, igual, por exemplo, você vai no médico, ele te passa 2, 3 remédios para você tomar, um de 6 em 6, outro de 12 em 12. O mais correto seria você tomar esses remédios, por exemplo, toma um 8 horas, o outro às 10, ou pode, por exemplo, tomar os dois no mesmo horário. É importante que essas perguntas, eu ia falar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. É importante que esses pormenores, antes de sair do consultório médico, você já perguntar para ele. Sabe por quê? Porque, o primeiro conselho importante que a gente tem que dar aos pacientes é que medicamento não é para ser tomado de qualquer forma, ok? Isso aí é o que a gente sempre bate na mesma tecla. Só que tem um detalhe. Vamos supor que o papel fundamental do cuidador é o quê? Às vezes é acompanhar. Às vezes não, grande parte das vezes, o familiar não pode ir. Quem que vai acompanhar o paciente? Não é o cuidador? Então, ele entra na consulta e o médico dá várias informações. Nada se anota. Quando você chega em casa, você tem dúvida de tudo. Não é verdade? Aí, às vezes, se o idoso não consegue guardar, quanto mais a gente que às vezes está acompanhando. E cada paciente, ele tem que ter um diagnóstico. Só que daí, alguns idosos falam assim, a minha vizinha Jussara tomou esse remedinho e foi tiro e queda. A minha vizinha Priscila viu no Globo Repórter que tomar chá de não sei o que faz bem para aquilo. E aí ele começa a replicar medicamento. Então ele chega no médico já falando aquilo que ele quer. E o médico, às vezes, ignora, alguns profissionais ignoram aquilo que o paciente falou e prescreve aquilo que ele acha que é para a doença. E aí, quando chega em casa, na receita está escrito uma coisa, você passou na farmácia para comprar e parece que você recebeu outra. Como é que você lida com isso, Jussara? Sim, tem medicamentos que são de 8 em 8, tem que ficar atento, tem medicamento que é de 12 em 12. Então, ali, nosso próximo assunto é a receita médica. A receita médica não é para a gente ver quando a gente chega em casa. Às vezes, a receita médica é para tirar dúvida com o médico lá no consultório. Por quê? Porque antes de sair, é muito importante você perguntar para ele sobre interação medicamentosa. Alguns profissionais, ele não vai te falar sobre interação medicamentosa. Algumas pessoas vão saber que elas têm reações alérgicas só tomando. Você sabia dessa informação, Jussara? Como é que você sabe que você tem alergia a um medicamento? Você só vai saber que você tem alergia quando você toma. Então, quando você acompanha esse cliente, essas perguntas que eu vou falar para vocês aqui, tem que estar na ponta da língua sua. Se o paciente não perguntar, você perguntar. Primeiro, quando você vai na consulta, o médico pergunta assim para você:
Um exemplo, vamos supor que você vai acompanhar a sua mãe. Cara, qual o medicamento que a sua mãe utiliza? Vai falar, para pressão, para diabetes, para colesterol. Ok, ele já sabe que ela usa. Então, ele não vai prescrever a mesma coisa, entendeu? A pressão dela continua alta. Então, ele imagina que o medicamento que a sua mãe está usando não está dando certo. Aí ele vai investigar, entendeu? Então, primeira coisa, leve, se o cliente esquecer, leve uma relação dos remedinhos que ele usa por escrito. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Pergunte para a família se você não souber, ou se você já trata com esse paciente, faz uma listinha. No dia da consulta médica, leva uma listinha. Se ele for alérgico a algum medicamento, você já leva por escrito. Se o medicamento que o paciente utiliza pode ser utilizado com o que o outro médico prescreveu. Como assim? Vamos supor que você tem tratamento com o clínico, e tem tratamento com o endócrino, e tem tratamento com outro especialista. Quando você vai em outro médico, você tem que levar o nome dos remédios, dos medicamentos que ele está tomando, para que ele não prescreva o mesmo ou algum que cause interação. Entendeu? E aí ele vai falar Ele pode falar. É que eu perguntei porque tem uma moça que trabalha comigo, ela já toma alguns remédios. Aí ela ficou com dor de garganta. Aí passaram mais remédio para ela. Então, tipo assim, ela tomava um remédio 8 horas, 10 horas ela tinha que tomar de novo, mas sempre ela passava mal. Então. Ela tomava 2, 8 horas e tinha que tomar mais 2, 10 horas. Aí ela começava a passar mal, a pressão dela caía, sabe? Aí eu falei, gente, mas isso não tá certo, você tem que ver isso. Quando ela fosse ao médico, ou ela perguntar e falar para ele, eu tô tomando esse medicamento assim, assim, ou ela ia até lá na farmácia e pedir para falar com o farmacêutico, não com o atendente. E explicar isso. Entendi. Falar, eu tô tomando esse medicamento, tá acontecendo isso, isso e isso. Porque nós vamos falar da bula. Eu tenho certeza que a hora que ela pegar a bula desse medicamento, ela vai entender que isso é uma reação adversa do medicamento. Entendeu? Então, de acordo com a reação que der, é ela que vai ver o custo-benefício. Às vezes, se ela continuar tomando, vai fazer mais, ela vai passar mais mal do que ser substituído do medicamento, entendeu? Por isso que é muito importante, eu coloquei essa observação aqui, porque o médico precisa saber quais os medicamentos o paciente utiliza. Ele precisa saber se o paciente sabe se ele já é alérgico. E se o medicamento que o paciente utiliza pode ser usado por um outro médico. É o exemplo da sua amiga. Se ela toma esse medicamento, o dia que ela foi, ela tinha que falar para o médico, por causa da interação. E ainda, isso daqui ó, é um dos principais problemas que acontece. Observe, gente. Esclarecer o nome do medicamento. Uma coisa é a marca do medicamento. Outra coisa é o nome da substância. Ou seja, é o nome do princípio ativo. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão dizer para mim se vocês entenderam ou não o exemplo que eu dou. Vamos supor, já que a Jussara fez a pergunta, a Jussara vai patentear um medicamento a partir de hoje. A Jussara vai criar o Jussarador. Ela vai pagar por esse nome. O Jussarador, o princípio ativo dele é dipirona. Mas o laboratório da Jussara vai vender como Jussarador. Um exemplo, vocês encontram por aí. Dipirona. Dipirona é nome de princípio ativo. Você encontra ele como Anador, você encontra ele como Doril, você encontra a dipirona com vários nomes. Mas qual que é o princípio ativo? Dipirona. Entenderam isso? Então, às vezes o paciente sai da consulta, passa na farmácia, compra o medicamento e está escrito lá no medicamento assim, Anador. Quando ele passa na farmácia, às vezes o atendente não realizou não explicou para o cliente, e quando ele chega em casa, ele vê escrito dipirona. Aí ele olha, receita Anador. Aí ele vai dizer o quê? Ah, me venderam o remédio errado. É isso que acaba acontecendo com muitas pessoas. Porque o nome comercial, ele vem grande. O princípio ativo só vai vir com o nome grande se o medicamento for genérico. Entenderam bem isso? Inclusive, Priscila, esse foi um dos trabalhos que eu dei quando você fazia o curso, lembra? Na área do atendente de farmácia. É que alguns atendentes não sabem ainda diferenciar muito isso. E o cliente também não. Então, olha só,
Outra coisa que é muito importante quando vai ao médico. Solicite que o médico fale isso para você, ou tire essa dúvida. Fala, doutor, esse é o genérico? Ou seja, o nome genérico é o nome do princípio ativo. Vai vir mais ou menos assim, ó. Deixei até uma caixinha aqui, ó, para mostrar para vocês. Genérico. Aqui não é o nome da Jussara que vai vir. Aqui em cima, o nome que vai vir aqui é o nome do princípio ativo, é o nome da droga, é o nome do fármaco. Entenderam isso? Quando ele não tiver SG, vai vir uma caixinha normal, vai vir um nome grandão, Jussara Dor. E embaixo vai estar escrito bem pequenininho o nome do princípio ativo. Ficou clara essa explicação que a professora deu para vocês? Agora vocês sabem diferenciar o que é um medicamento referência e o que é um medicamento genérico? Porque o médico vai falar assim, medicamento referência é um medicamento original, mas o outro também é. A única coisa é que ele não tem uma patente. Guardaram bem isso? Então, aviso importante. Se você tem dúvidas, saiu do consultório e não perguntou para o médico, consulte o farmacêutico, pergunta isso para ele. Se tem possibilidade, porque o custo do medicamento genérico é mais baixo. E quer dizer que a empresa é brasileira. Entendeu? Laboratórios que são de fora se tornam o medicamento mais caro. Então, apenas compre medicamentos com orientação médica. Mesmo aqueles de venda livre. Esse venda livre que eu falei para vocês são os MIPs. Essa é a informação que eu queria dar, sim. É valiosíssima. Outra informação. Você recebeu a receita do médico, Jussara? Viu, Priscila? Você recebeu a receita. O que você tem que olhar? Tá com o teu nome lá? Porque às vezes o profissional esquece de pôr o nome. Se ele esquecer de pôr seu nome na receita, quando você for lá na farmácia, não é vendido. Tem a concentração, ou seja, quantos miligramas vai vir daquele medicamento? Porque tem medicamento que é de 500, tem medicamento que é de 700, tem medicamento que é de 10 miligramas. Outra coisa, ali a dúvida dela. De quanto em quantas horas tem que tomar esse medicamento? É de 8 em 8? É de 12 em 12? É uma vez por dia? Você sabe que tem medicamento que tem que ser tomado de estômago vazio? E tem medicamento que não se toma de estômago vazio. Se tomar de estômago vazio, ele causa ferida no estômago? Olha só, é muita coisa importante para a gente saber. E aí, ó, o que tem que olhar? Essa é a receita que eu desejo para vocês. Uma receita de aqui tem que ter o nome, ó. Priscila. É de uso interno. Que ela use constantemente a perseverança, a persistência, a fé e o amor. Então, isso é o que eu indico para vocês. Só que essa receita está excelente. Tem o nome do médico, tem a assinatura, tem o carimbo. Mas ele não pôs a data. Tem medicamento, principalmente medicamento de uso controlado, tem que vir a data. Tem que vir acompanhado uma receita controlada. Se esse medicamento for controlado pela vigilância sanitária, vem uma receita especial. Se vir sem qualquer uma dessas informações, chega na farmácia, a farmácia não pode vender. Aí a gente fica estressado, nós ficamos estressados, porque o doutor esqueceu de colocar a data. Então, não culpe o pessoal da farmácia. Tem algumas normas para algumas receitas, ok? Aí você foi e recebeu esse medicamento. A família pediu para que você comprasse, você foi e recebeu. Você recebeu, o que você tem que olhar? Se não está amassado. Se está com a data de validade, o rótulo dele, como é que está lacrado, se está com a tampa, o aspecto da embalagem, a caixa, a bisnaga, se for de bisnaga, o frasco. Por quê? Porque é o seguinte... Um exemplo, eu me lembro de uma experiência que eu tive, uma aluna, ela nunca observava a data de validade. Eu dei uma aula sobre o que a gente tem que observar antes de tomar um medicamento e, por coincidência, ela estava doente. E era um medicamento normal, convencional, para dor de garganta. Ela foi lá, comprou, não precisou nem de receita. Ela chegou em casa e falou, haha, eu vou olhar na data de validade. Ela foi lá, olhou no fundo. Por incrível que pareça, parece até conversa, né? Mas o medicamento estava vencido. Ela falou, professora, eu nunca tinha prestado atenção em data de validade, porque eu acho que é obrigação das pessoas verem. Eu falei, e se houver uma falha? O que acontece com o medicamento vencido? Ele pode não fazer efeito nenhum,
e você não ter um problema no seu tratamento, como ele pode potencializar e fazer você passar mal. Então, não se toma medicamento vencido, tá? Guardem bem isso. Ainda para auxiliar ali, já que a gente está falando sobre medicamento, sobre o uso do medicamento, que a gente tem que olhar quando a gente sai do consultório, todo medicamento, ele vem junto com ele uma bula. Então, para que serve essa bula? O que é uma bula? Bula é um conjunto de informações, é como se fosse um manual de instrução daquilo que você vai tomar. E ainda, eu arrisco a dizer que é raro quem lê bula. Não precisam me contar, não. Mas eu tenho certeza que você está pensando, ai, professora, você acha que eu vou pegar aquele jornal que vem lá, enorme, e vou perder horas lendo ele? Agora, eu vou dizer que você pode até perder alguns minutos. Mas e a qualidade que você vai entender? Por que você está passando mal? Está tomando medicamento e está passando mal. A bula é obrigatório os laboratórios farmacêuticos fazerem. Existe um órgão chamado Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E é ela que padronizou. No Brasil, tem um controle de informações, tem que estar contido lá dentro. Porque tem como você tomar um medicamento ou uma droga sem saber o que você está tomando. Então, você tem dúvida. Professora, eu tenho dúvida sim. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de algumas informações que contém na bula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, que é a medicação parte 2. Hoje é a parte 1. Então, para que você saiba, dentro da bula tem o nome do medicamento, a apresentação, ou seja, ele é o quê? Ele é comprimido, ele é gota, ele é injetável. Tem certo tipo de medicamento que ele tem várias formas. Por falar em formas, aqui ó. O que tem em forma? Qual que é a forma dele? É comprimido? É gota? O que tem dentro desse medicamento? Qual que é a composição do que eu estou tomando? Após isso, informações ao cliente ou ao paciente. Tem lá, cuidados de armazenamento e prazo de validade. Vamos dar continuidade na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. Normalmente, nunca se viu o caso de tantas pessoas se engravidando. Mas por quê? A pessoa toma o medicamento certo. Como que ela pode engravidar tomando o medicamento certo? Porque anda com esse medicamento na bolsa. Fica expondo ao calor. Deixa na cozinha perto do forno. Eu vou falar na próxima aula qual que é os lugares recomendados para se guardar medicamento. Às vezes o medicamento se estraga dentro de casa porque nós não colocamos no local correto. Nós vivemos em uma cidade o qual varia entre 35 graus. Só ali de ficar já não está bacana. Então, olha só, tem muitas coisas que eu vou falar, fiquem atentos. Dentro da bula tem informações técnicas, tem indicações, contraindicação, precaução. Nós vamos falar de item a item. Reação adversa, o que é postologia? Superdosagem, conclusão, informação adicional. Vamos lá. Então, vamos começar pelo começo. Dentro, o que a gente precisa saber de bula? Professora, onde você está falando? Eu estou falando aí para vocês na página 78. O que eu preciso saber de uma bula? Dentro de uma bula tem o quê? A primeira parte dela. Tudo que vem nela é a identificação do medicamento que você está comprando. A estrutura dela, a segunda parte, é informações ao paciente. E o final, os dizeres legais. Da onde vem, quem que assinou, por quem que foi feito, se você passar mal, aonde você pode ligar, qual que é o laboratório. Então, a estrutura de uma bula é isso. Primeira coisa, informação do medicamento, informação ao cliente e os dizeres legais. O que seria esse nome do medicamento? Todo medicamento tem uma marca. Aqui, ó, nome comercial. Embaixo do nome comercial é o princípio ativo, ou seja, para que ele serve. Esse medicamento, ele vai vir sempre a apresentação dele, a composição dele. Ou seja, tá aqui. Medicamento é o paracetamol, é um exemplo que eu trouxe para vocês. Ele tem forma de comprimido, tem de 200 miligramas, tem de 500, tem de 750, contém 200 comprimidos, é de uso oral, ou seja, não tome de outra forma, não macete, às vezes não é para ser macetado. Vamos falar sobre isso. E a composição? E o recipiente, ou seja, além de ter paracetamol, o que mais que tem?
Tem ácido, tem amido, tudo isso é o que compõe o medicamento. Vem lá. O que mais? A composição, então. Se a pessoa tem alergia a algum desses componentes, de repente ele não pode. E o cliente, às vezes, chega em casa e ele fica lá, ó. O medicamento se torna uma confusão, porque ele lê na internet, ele olha a bula, ele lê no dicionário. E quando somos nós? Porque somos nós os cuidadores que vamos fazer o quê? Ficar lá lendo a bula ou tentando entender. Por quê? Primeiro, como esse medicamento funciona? Cuidado no armazenamento, onde eu tenho que pôr ele? Informações técnicas. Por que esse medicamento foi passado para minha cliente? Quando eu não devo usar esse medicamento? Tudo isso vem aonde? Essas informações, elas vêm todas contidas na bula. Professora, então se eu pegar minha bula lá e começar a ler, eu vou entender lá para que serve esse medicamento? Porque o que eu tenho que saber? Ué, porque o médico só não precisa saber, o médico precisa. Só que, vamos supor que esse medicamento, como a Jussara citou o caso da conhecida dela, está passando mal. O médico que indicou, tudo bem, se o médico falar toma veneno, você vai tomar veneno? Não. Mas se você decidir tomar o veneno que ele mandou, pelo menos saiba o que pode acontecer com você, entendeu? E se essa cliente simplesmente está tomando um medicamento e está dando uma reação e for um idoso, você vai deixar esse idoso sozinho? Professora, isso é muito sério. E se esse idoso for nosso pai e nossa mãe? Você saiu para trabalhar, deixou seu pai e sua mãe e falou, não, a mãe está lúcida. E começa a tomar um medicamento e tem uma reação. A bula é para você ter certeza, para você chegar lá no médico e falar, ó, doutor, a minha mãe está tendo muita queda de pressão, ela nunca teve isso. Aí eu fui dar uma olhadinha lá na bula, eu acredito que seja um medicamento que está acontecendo isso. Aí o médico vai até respeitar isso que você está falando, sabe por quê? Quer dizer que você foi ler sobre esse medicamento. Entenderam essa informação? Entenderam isso que a professora está tentando passar para vocês? Que tem alguns casos que você tem que saber o que está acontecendo. Porque se eu perguntar aqui, ó, olha os cuidados básicos. Ah, a professora perguntar se é na atividade? Ah, eu vou. Quais são os cuidados com os medicamentos? Primeira coisa, verifique sempre o prazo de validade. Depois, não use medicamentos com embalagens estragadas. Não use medicamentos sem rótulo. Se você abriu esse medicamento e vem sem bula, aí você não usa mesmo. Por quê? Porque se o medicamento contém uma bula, é porque esse medicamento tem o quê? Ele tem uma confiabilidade. Ele foi aprovado pela Anvisa. Porque a Anvisa que exige o quê? Que esse medicamento tenha essa informação lá dentro. Não utilize a mesma receita mais de uma vez. O que é isso? Vamos supor que a Genilza passou mal desde 1900 e bolinha. Aí ela guarda todas as receitas que ela tem. O idoso tem mania muito de fazer isso, guardar receita antiga. Vai que eu passo mal, eu vou dizer para vocês uma coisa. Primeiro, é como eu disse, não é porque a Jussara usou esse medicamento que eu vou usar o mesmo. Não é porque a Rosane deu certo para ela que vai dar certo para mim. Porque às vezes o caso é diferente. Tem que fazer exame para saber se o quadro é o mesmo. E pegar o celular e ficar olhando lá na internet se dá certo ou se não dá, você ficar indo por todos os sinais e sintomas que tem na internet, você morre antes da hora. Não é assim que funciona. Precisa ter um acompanhamento médico. Precisa ter exames para ter respaldo. Então, você precisa usar um medicamento, para você ter uma ideia, principalmente se for pelo Sistema Único de Saúde, tem validade receita, chega uma hora que ela não... Então, não se guarde, não se dá para se usar a mesma receita médica. Não compre medicamento indicado por vizinho amigo. Por quê? Esse vizinho tem conhecimento? Só se esse medicamento for assim, é um chá. A professora, o chá pode causar interação com o medicamento e cortar o efeito dele? A resposta é sim. Nem sempre tem pessoas que dizem assim, se bem não fizer mal também não vai fazer. Faz sim, tá? O excesso de chás, principalmente à base de plantas medicinais, ele tem resultado. Como que os índios cuidavam-se ou cuidam-se até hoje, como eles não têm acesso à farmácia? É através das plantas. Então, tem algumas plantas que, se for associadas ao medicamento,
corta o efeito. Ou do chá, ou do medicamento. Aí a Jussara começa a pensar assim, professora, é assim? É. Não misture o medicamento sem a devida orientação, porque pode perder a validade dele. Outra coisa, solicite informações, viu, Jussara, ao farmacêutico. Se você passou pelo consultório, perguntou para o médico ou de repente esqueceu, na hora da compra, se você perguntar para o atendente, percebeu que ele não sabe, você fala, eu posso falar com o farmacêutico para ele me orientar? Porque eu tenho dúvidas sobre esse medicamento. Você tem a total liberdade de fazer isso, tá bom? Se sentir algum sintoma diferente ao tomar o medicamento, procure um médico, ok? Ou farmacêutico. Bebês, guardem bem essa informação. Mulheres grávidas ou ainda que está amamentando, não deve ser tomado o medicamento sem receita. Por quê? Porque ao tomar o medicamento, ele é liberado no leite e vai prejudicar quem? O bebê. Então, na amamentação, não é só na gravidez, na amamentação também é muito delicado. Eu tive um caso de uma aluna que ela não sabia diferenciar até então. Ela achava que dipirona era tudo dipirona. Existe dipirona infantil, que as miligramas são menores. E por essa falta de discernimento, ela deu... O bebê dela não tinha 1 ano ainda. E ela deu algumas gotinhas para esse bebê. O bebê teve reação alérgica ao dipirona, quase faleceu. Esse bebê conseguiu ser salvo porque ela morava a meio quarteirão de uma unidade de saúde, corrigindo, de uma UPA. Então, ela entrou com essa criança fechando a garganta. Então, poderia ter perdido o bebê. Então, medicamento para criança, medicamento para criança, medicamento para idoso é para idoso, ou seja, para adulto. Tem as doses corretas. E mulher grávida e bebês e que estão aumentando, tem que tomar muito cuidado. Então, se a professora perguntar quais são os cuidados com os medicamentos, tá aqui, ó. Isso aqui é de praxe. Não é só para você que é cuidador, é para nós como cidadãos, tá? Sempre a gente tem que olhar para a validade, tem que olhar se a embalagem está estragada. Se for necessário, se tiver bula, nem toma medicamento sem bula. Exceto, você toma um medicamento sem bula, se você pegar esse medicamento na unidade básica de saúde, e mesmo lá, se você tiver dúvida, você pode pedir a bula para a farmacêutica da unidade. Professora, eu ainda tenho dúvida e eu não peguei a bula. Vamos lá. Próxima aula eu vou ensinar quais são os endereços eletrônicos que você pode entrar para acessar a bula de qualquer medicamento. Pegou o celular ali, tem dúvida? Você pode acessar lá. Os 3 mandamentos do uso correto de medicamento. O medicamento certo, dose certa e hora certa. Isso aqui é fundamental. Vamos dar continuidade na próxima aula falando do quê? Do armazenamento desses medicamentos. Como que tem que ser esse armazenamento? Como que funciona? Como é que é? Próxima aula. E olha só, lembrando, daqui a pouquinho a professora vai colocar lá no grupo, eu vou fazer algumas perguntas ali. O que é importante a gente ver na receita? O que é importante dos cuidados com o medicamento? Opa, professora, tem alguma dúvida? Eu vou estar postando depois o vídeo, assista o vídeo novamente. Utilize a sua apostila como material de apoio, se você ainda tiver alguma dúvida, coloca no grupo que eu esclareço. Ok? Combinado? O que a professora vai dar continuidade na próxima aula? Hoje eu vou revisar agora a medicação tipo 1. E a próxima, professora? Medicação 2. Por que medicação 2? Eu não falei que esse medicamento tem que ser armazenado num local? Que número que eu vou ligar se acontecer alguma coisa com alguém da minha família? E se meu filho pegar por engano tomar algum medicamento? Medicamento. Tomei, tô com dor de cabeça. Tomei um dipirona, um analgésico qualquer. Deu 1 hora, não passou, eu posso tomar de novo? Eu posso tomar 2 comprimidos de uma vez? Próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então vai estar assim, ó, imperdível. Por quê? Por causa das miligramas, nós vamos falar sobre miligramas de medicamento. E o idoso, ele assim, ele é muito disciplinado. Se ele pegar uma confiança no profissional, se o profissional falar que pau é pau, para você mudar que pau é ele, você vai ter que mostrar para ele, provar. E mesmo assim, ele vai lá no médico e falar, ó, a mocinha que cuida de mim, ou a senhora que cuida de mim falou que é assim, doutor, é verdade?
Se ele fizer isso, ele não está desconfiando do seu profissionalismo. Ele só quer confirmar realmente para que ele possa fazer o tratamento correto. Ok? Então, assim, como eu falei que a aula que vem vai estar imperdível, eu vou encerrar essa aula falando para vocês que o idoso é apenas um jovem que sabe tanto sobre a vida que ele escolhe, né, como usar o melhor o seu tempo e a sua energia. Pelo menos alguns são assim. E eu espero que eu seja essa idosa e você também. Um idoso que aprendeu com a vida, mas que continue jovem, que envelheça por fora, mas dentro você seja sempre jovem, ok? Eu vou me despedir de vocês falando, foi bom estar com vocês. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e gostaria de saber se você tem ainda alguma dúvida correlacionada ao medicamento. Se tiver, pode fazer assim. Vai lá, Genilza, tem dúvida? Priscila? Rosane? Se tiver, Jussara, Ana. Se tiver ainda, daqui a pouco acabou a aula, estou com dúvida, professora, coloca lá no grupo que a professora faz o quê? Esclarece. Ok? Então, eu vou... eu deixei final de semana? Claro que sim, ainda, ó. Vai ter bastante oficina e as meninas do CRA vai estar divulgando. Participem, tem premiação. Tente utilizar o seu tempo agora para estar estudando tudo que tem direito, viu, Janilson? Vai ter bastante oficina, tem uns temas assim, ó, para lá de interessante. Se eu conseguir um tempinho na minha agenda, até eu vou tentar assistir também essas oficinas. Ó, em agosto, então, vai ter alguns temas que vão ser imperdíveis para vocês. Um grande abraço. Nos vemos quando? Na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos fazer o quê? Estar aqui aprendendo sobre medicamentos. Beijo, meninas!